A bula Quo Primum Tempore, Papa São Pio V. Doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder de usá-lo livremente e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Bula Quo Primum Tempore, Papa São Pio V, 14 de julho de 1570. Apresentação. O texto que apresentamos a seguir é a tradução da bula Quo Primum Tempore do Papa São Pio V, datada de 14 de julho de 1570. Poucos são os documentos pontifícios que apresentam tamanho vigor, clareza, determinação. E isso tudo para proteger a Santa Missa dos ataques dos seus inimigos. Feita na medida do nosso tempo, a bula de São Pio V precisa ser conhecida por todos os fiéis empenhados em defender a tradição católica e a missa de sempre. Ela é nossa principal arma, mais do que uma arma, uma muralha protetora, inquebrantável, intransponível. Por ser tal, sua leitura nos traz um aumento de convicções e de fé, preparando-nos assim para resistir aos ataques modernistas que desfiguram a verdade sobre o santo sacrifício da missa. Quem hoje sabe que a missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz? Inventaram uma missa nova, mais culto protestante, refeição, assembleia, do que sacrifício renovado sobre nossos altares. Qual o significado da palavra sacrifício? De onde vem a missa católica? Qual a relação da missa com os sacrifícios da antiga lei? Para responder a essas e outras perguntas, acrescentamos a esta quarta edição ao trabalho de Francisco Lafayette, Pelas Origens da Santa Missa. Ele será instrutivo para os leitores que descobrem agora a existência da missa de sempre, mas nunca aprenderam nada sobre o seu significado mais profundo. Presentes também os 2 trabalhos de análise da bula, feitos pelo padre Raymond Dulac, e as declarações do cardeal Stickler, onde afirma que a missa de São Pio V pode ser celebrada por qualquer padre. Na verdade, o próprio Papa Bento XVI confirmou esta verdade ao lançar o motu proprio Summorum Pontificum em 2007, onde decretou: é lícito celebrar o sacrifício da missa segundo a edição típica do Missal Romano, promulgada por João XXIII e nunca abrogada. Não foi por acaso que tivemos São Pio V para nos confortar com a bula Quo Primum Tempore. Não foi por acaso que tivemos São Pio X, último Papa Santo, que também nos protegeu do modernismo. Que eles intercedam por nós, hoje, para que não sejamos menos corajosos do que eles foram, e para que nosso combate nos sirva para a vida eterna. Dom Lourenço Fleischmann. Pio Bispo, servo dos servos de Deus. Para a perpétua memória. 1. Desde que fomos elevados ao ápice da hierarquia apostólica, de bom grado aplicamos nosso zelo e nossas forças a dirigir todos os nossos pensamentos no sentido de conservar na sua pureza tudo que diz respeito ao culto da Igreja, o que nos esforçamos por preparar e, com a ajuda de Deus, realizar com todo o cuidado possível. 2. Ora, entre outros decretos do Santo Concílio de Trento, cabia-nos estabelecer a edição e correção dos livros santos, Catecismo, Missal e Breviário. 3. Com a graça de Deus, já foi publicado o Catecismo, destinado à instrução do povo, e corrigido o Breviário, para que se tributem a Deus os devidos louvores. Outro sim, para que ao Breviário correspondesse ao Missal, como é justo e conveniente, já que é soberanamente oportuno que na Igreja de Deus haja uma só maneira de salmodiar e um só rito para celebrar a missa, parecia-nos necessário providenciar o mais cedo possível o restante desta tarefa, ou seja, a edição do Missal. 4. Para tanto, julgamos dever confiar este trabalho
a uma comissão de homens eruditos. Estes começaram por cotejar cuidadosamente todos os textos com os antigos de nossa Biblioteca Vaticana e com outros, quer corrigidos, quer sem alteração, que foram requisitados de toda parte. Depois, tendo consultado os critérios dos antigos e de autores aprovados, que nos deixaram documentos relativos à organização destes mesmos ritos, eles restituíram o missal, propriamente dito, à norma e ao rito dos Santos Padres. 5. Este missal, assim revisto e corrigido, nós, após madura reflexão, mandamos que seja impresso e publicado em Roma, a fim de que todos possam tirar os frutos desta disposição e do trabalho empreendido, de tal sorte que os padres saibam de que preces devem servir-se e quais os ritos, quais as cerimônias que devem observar doravante na celebração das missas. 6. E a fim de que todos, e em todos os lugares, adotem e observem as tradições da Santa Igreja Romana, mãe e mestra de todas as igrejas, decretamos e ordenamos que a missa, no futuro e para sempre, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que está, conforme o missal publicado por nós, em todas as igrejas. Nas igrejas patriarcais, catedrais, colegiais, paroquiais, quer seculares, quer regulares, de qualquer ordem ou mosteiro que seja, de homens ou de mulheres, inclusive os das ordens militares, igualmente nas igrejas ou capelas, sem encargo de almas, nas quais a missa conventual deve, segundo o direito ou por costume, ser celebrada em voz alta, com coro, ou em voz baixa, segundo o rito da Igreja Romana, ainda quando estas mesmas igrejas, de qualquer modo isentas, estejam munidas de um indulto da sé apostólica, de costume, de um privilégio, até de um juramento, de uma confirmação apostólica ou de quaisquer outras espécies de faculdades. A não ser que, ou por uma instituição aprovada desde a origem pela sé apostólica, ou então em virtude de um costume, a celebração dessas missas, nessas mesmas igrejas, tenha um uso ininterrupto superior a 200 anos. A estas igrejas, nós, de nenhuma maneira, suprimimos nem a referida instituição, nem seu costume de celebrar a missa. Mas, se este missal que acabamos de editar lhes agrada mais, com o consentimento do bispo ou do prelado, junto com de todo o capítulo, concedemo-lhes a permissão, não obstante quaisquer disposições em contrário, de poder celebrar a missa segundo este missal. 7. Quanto a todas as outras sobreditas igrejas, por nossa presente Constituição, que será válida para sempre, nós decretamos e ordenamos, sob pena de nossa indignação, que o uso de seus missais próprios seja supresso e sejam eles radical e totalmente rejeitados. E quanto ao nosso presente missal, recentemente publicado, nada jamais lhe deverá ser acrescentado, nem supresso, nem modificado. Ordenamos a todos e a cada um dos patriarcas, administradores das referidas igrejas, bem como a todas as outras pessoas revestidas de alguma dignidade eclesiástica, mesmo cardeais da Santa Igreja Romana, ou dotados de qualquer outro grau ou preeminência, e em nome da santa obediência, rigorosamente prescrevemos que todas as outras práticas, todos os outros ritos, sem exceção de outros missais, por mais antigos que sejam, observados por costume até o presente, sejam por eles absolutamente abandonados para o futuro e totalmente rejeitados. Cantem ou rezem a missa segundo o rito, o modo e a norma por nós indicados no presente missal, e na celebração da missa não tenham a audácia de acrescentar outras cerimônias
nem de recitar outras orações, senão as que estão contidas neste missal. 8. Além disso, em virtude da nossa autoridade apostólica, pelo teor da presente bula, concedemos e damos o indulto seguinte: que doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal, com permissão e poder de usá-lo livremente e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. 9. Da mesma forma, decretamos e declaramos que os prelados, administradores, cônegos, capelães e todos os outros padres seculares, designados com qualquer denominação, ou regulares de qualquer ordem, não sejam obrigados a celebrar a missa de outro modo que o que por nós ordenado, nem sejam coagidos e forçados, por quem quer que seja, a modificar o presente missal, e a presente bula não poderá jamais, em tempo algum, ser revogada, nem modificada, mas permanecerá sempre firme e válida em toda a sua força. 10. Não obstante todas as decisões e costumes contrários anteriores, de qualquer espécie, constituições e ordenações apostólicas, ou constituições e ordenações, tanto gerais como especiais, publicadas em concílios providenciais e sinodais. Não obstante também o uso das igrejas acima enumeradas, ainda que autorizado por uma prescrição bastante longa e imemorial, mas que não remonte a mais de 200 anos. 11. Queremos, e pela mesma autoridade, decretamos que, depois da publicação de nossa presente Constituição e deste missal, todos os padres sejam obrigados a cantar ou celebrar a missa de acordo com ele. Os que estão na Cúria Romana, após 1 mês. Os que habitam aquém dos Alpes, dentro de 3 meses. E os que habitam além das montanhas, após 6 meses, ou assim que encontrem este missal à venda. 12. E para que em todos os lugares da terra este missal seja conservado, sem corrupção, isento de incorreções e erros, por nossa autoridade apostólica, e em virtude das presentes, proibimos a todos os impressores domiciliados nos lugares submetidos, direta ou indiretamente, à nossa autoridade e à Santa Igreja Romana, sob pena de confiscação dos livros e de uma multa de 200 ducados de ouro, pagáveis à Câmara Apostólica, bem como aos outros domiciliados em qualquer outro lugar do mundo, sob pena de excomunhão, ipso facto, e de outras penas a nosso alvitre, se arrogarem, por temerária audácia, o direito de imprimir, oferecer ou aceitar esta missa, de qualquer maneira, sem nossa permissão, ou sem uma licença especial de um comissário apostólico, por nós estabelecido, para esses casos, nos países interessados, e sem que antes este comissário ateste plenamente que confrontou com o missal impresso em Roma, segundo a impressão típica, um exemplar do missal destinado ao mesmo impressor, que lhe sirva de modelo para imprimir os outros, e que este concorda com aquele e dele não difere absolutamente em nada. 13. E como seria difícil transmitir a presente bula a todos os lugares do mundo cristão e levá-la imediatamente ao conhecimento de todos, ordenamos que, segundo o costume, ela seja publicada e afixada às portas da Basílica do Príncipe dos Apóstolos e da Chancelaria Apostólica, bem como no campo de Flora. Ordenamos igualmente que aos exemplares, mesmo impressos desta bula, subscritos pela mão de um tabelião público e munidos, outrosim, do selo de uma pessoa constituída em dignidade eclesiástica, seja dada no mundo inteiro a mesma fé inquebrantável
que se daria à presente, caso mostrada ou exibida. 14. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou, por temerária audácia, se opor à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Se alguém, contudo, tiver a audácia de atentar contra estas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, perto de São Pedro, no ano da encarnação do Senhor, 1570, no dia 14 de julho, quinto de nosso pontificado. Pio Papa V. No ano de 1570, no dia 19 de julho, quinto ano do pontificado do nosso Santo Padre em Cristo Pio V, Papa pela providência divina, as cartas anexas foram publicadas e afixadas nas portas da Basílica do Príncipe dos Apóstolos e da Chancelaria Apostólica, e de igual maneira à extremidade do Campo Flora, como de costume, por nós, Jean Roger e Philibert Capuis, camareiros, Chípico de Ottaviani, primeiro camareiro. 1. Alcance jurídico da bula Quo Primum Tempore, Padre Raimundo Lac. 1. Notas preliminares. Primeiro, se a bula promulga uma verdadeira lei, esta será uma lei humana, cujo valor provém não da natureza das coisas, nem da vontade revelada de Deus, mas certamente de uma refletida escolha do legislador humano. Segundo, este deverá, então, manifestar da maneira mais clara e completa, que lhe for possível, a natureza e a extensão de sua vontade. A. Dizer que promulga uma verdadeira lei, criando uma obrigação jurídica. Não se trata, pois, de um simples desejo ou recomendação, nem de uma diretiva, ou mesmo, talvez, de uma vontade formal, mas que não se declarasse como impondo uma ordem que obriga seus súditos. B. Em seguida, delimitar o campo da aplicação de sua lei quanto ao tempo, lugares e pessoas. C. Precisar, se for o caso, as modalidades da decisão legislativa, o que ela manda, o que permite e talvez certos privilégios que concede ao lado da lei comum. D. No caso em que a prescrição não legisla sobre matéria inteiramente nova, precisar a relação da presente lei com a lei ou com os costumes precedentes. A. Simples derrogação parcial. B. Simples abrogação. E. Como a lei habitual não escrita, é munida de uma força que lhe é própria, decidir expressamente o que a nova lei dela conserva ou suprime. Terceiro, para expressão formal, oficial dessas diversas vontades, há certas regras de direito, um vocabulário próprio, um propria verborum significatio, que os juristas conhecem bem. A Igreja jamais as desprezou, pois são a garantia única, ao mesmo tempo, contra o despotismo arbitrário e contra a anarquia. Estava reservado à Igreja pós-conciliar desprezar estas regras, o que ela chama de juridismo, isto é, em todas as matérias, dogmática, ética, disciplinar, desprezar a expressão clara, honesta, leal do pensamento e das coisas. O superior hierárquico atualizado, não ousando mais comandar, exprime-se de maneira bastante ambígua para ser entendido ou não entendido. Assim ele pode, de acordo com a opinião que espera, ora recuar, ora avançar em sua vontade original, sem nunca perder a autoridade, porque ele a encobriu. Este novo tipo de autoridade recebeu um nome novo: serviço. O melhor seria dizer self-service, cada um
de alto a baixo, servindo à sua própria vontade. É assim que o legislador do novo breviário não diz mais, como o cânon 135 do Código de Direito Canônico, os clérigos que estão nas ordens sagradas têm por obrigação recitar todos os dias as horas canônicas. Ele diz: os clérigos se desobrigarão. Será que a obrigação do breviário subsiste? Sim ou não? Sim, acaba de notificar o secretário Bunini. Não há nada mudado, a não ser a palavra. Por que a mudaram? Porque, diz ele, a mentalidade moderna prefere obedecer às convicções e não às obrigações. L'Osservatore Romano, 24 de 11 de 1971. Como o autor desta astuciosa substituição verbal confessou-a em público e publicou-a no jornal, em quem pretende ele enganar? Estas notas preliminares não nos distraíram do nosso assunto. Nosso leitor estará mais bem preparado para conhecer o alcance jurídico da bula que ordena o missal restaurado de Pio V, se já conhecer as condições formais tradicionais de toda obrigação jurídica. E, ao contrário, o espírito, o vocabulário e as espertezas dos ordenadores do missal reformado de Paulo VI. 2. A bula promulgada, uma verdadeira lei. Primeiro, uma lei contendo uma obrigação jurídica expressa nos termos tradicionais do direito. Nós o sublinhamos ao longo de nossa tradução. Segundo, esta lei não é apenas uma determinação pessoal do soberano pontífice, mas, notadamente, um ato conciliar. Pio V se refere explicitamente aos decretos do Santo Concílio de Trento, que lhe remetera este encargo, depois que os padres tivessem acertado as modalidades por eles desejadas. Daí o título oficial de nossos missais, Missale Romanum ex decreto SC Tridentini Restitutum Sancte Pio V Jussu Editum. O concílio decretou sua restauração. O Papa ordenou sua publicação. Terceiro, a vontade do legislador aparece na sua bula, sob modalidades variadas, detalhadas ao curso da longa enumeração final, e da qual anteriormente havíamos observado que não se trata de uma redundância enfática. Hanc paginam nostre permissiones, statuti, ordinationes, mandati, procepti, concessiones, indulti, declarationes, voluntatis, decreti et inhibitionis. O leitor pode facilmente pôr cada um destes 11 termos à frente de um enunciado da bula. Excelente exercício de atenção respeitosa. Quarto, a bula especifica minuciosamente as pessoas, o tempo, os lugares submetidos a estas diversas disposições. Quinto, a obrigação é sancionada por penas expressas. Sexto, o pontífice não promulga a lei de um novo missal. Ele restaura o primitivo restituído. Entretanto, ele vai claramente significar o que derroga, parcialmente do passado, e, de outro lado, o que abroga totalmente. Observamos o quanto a cláusula final, do não obstante, é a este respeito precisa, específica e rigorosa, não se satisfazendo com a menção puramente genérica das leis e costumes precedentes que quer abolir, mas designando-as pelo seu próprio nome. 3. A bula respeita os direitos adquiridos. Traço característico do verdadeiro chefe, mais sua ordem é firme quando ele impõe deveres, mas também ele é atento a respeitar os direitos, não apenas os direitos gerais e absolutos da pessoa abstrata, mas os direitos históricos dos indivíduos ou das comunidades particulares,
mesmo adquiridos por simples costume. Pio V confirma, assim, 2 direitos. Primeiro, o direito das igrejas e comunidades que foram beneficiadas com um missal próprio, aprovado desde a sua instituição. Segundo, mesmo direito reconhecido a um missal, igualmente distinto do romano, quando ele pode justificar seu uso de fato há mais de 200 anos. Em confirmação, ne quaquam auferimus não deve ser confundida com a permissão nem com o indulto que seguem. Trata-se aqui de direitos já existentes que a bula se contenta em manter. 4. A bula condescende a preferências pessoais. Depois de ter confirmado na posse pacífica de seu missal próprio um capítulo, uma ordem religiosa, etc., Pio V permite a essas comunidades renunciar o seu próprio em favor do romano, si isdem magis placerit, se este missal de Pio V lhe agradar mais. Há, porém, uma condição, que esta preferência receba o consentimento do bispo ou do prelado superior, e mais, o de todo o seu capítulo, de tal modo que ainda aqui o Papa, embora favorecendo em certos casos seu missal, não quer lesar os direitos adquiridos, reconhecendo neles uma prioridade. Lembramo-nos, por outro lado, que estes missais particulares são fundamentalmente idênticos ao romano, unicamente com variantes secundárias. 5. A bula concede um privilégio. Aqui está um ponto capital e que ninguém que saibamos chamou pelo nome. Primeiro, a mentalidade moderna, como diz Monsenhor Bugnini, quer ignorar os privilégios, exceções à lei comum, distinções aristocráticas, indignas de uma época que é simultaneamente igualitária e totalitária. Este mundo não conhece senão direitos e facilidades. Segundo, a Igreja pós-conciliar, presente no mundo, acrescenta-lhe 2 coisas: experiências provisórias e infrações legalizadas, língua vulgar, comunhão na mão, comunhão de leigos no cálice, com celebrações generalizadas e etc. Terceiro, a Igreja Católica personaliza suas leis e, às vezes, suaviza-as pelo costume e pelos privilégios. Será aristocrático? Que seja, e tanto melhor. Convém, singularmente, então, a lei evangélica, que é uma lei de graça e de livre escolha. Quarto, a bula de São Pio V já admitia, como acabamos de ver, várias exceções ao uso obrigatório do missal. Agora ele vai conceder um privilégio. Este privilégio é o objeto que aqui pretendemos distinguir, número 7 da tradução, e que no original latino começa pelas palavras atque ut hoc ipsum missale. Devemos fazer 7 observações capitais sobre as disposições desta alínea. Primeiro, o que distingue esta nova exceção à lei comum das simples permissões que acabamos de explicar são os 2 verbos, concedimos et indulgemos, que o introduzem. No vocabulário canônico, significam propriamente um favor que toma o caráter de uma lei particular. Como no caso presente, este privilegium se acrescenta à lei. É preciso ser compreendido como lhe conferindo uma nova força predominante para todos os casos no presente e no futuro, onde a lei quo primum for objeto de derrogação. Ali onde a lei cessar, o privilégio continuará a subsistir. Segundo, o que frisa a importância que o pontífice quer dar a esta concessão indulto. É o recurso à autoridade apostólica,
que ele invoca aqui expressamente antes de conceder o privilégio. Terceiro, este favor é concedido sem exceção a todos os padres, seculares, regulares, de todas as igrejas, para as missas cantadas e para as missas rezadas, e na maioria das vezes, para as missas privadas sem assistência. Quarto, nenhum superior poderá impedir este privilégio, sob qualquer pretexto de impedimento, nem no fórum interno, nem no fórum externo. Quinto, o privilégio não poderá ser constrangido ou forçado por quem quer que seja, a qualibet corde et compelli, a usar um outro missal, nem mesmo a aceitar uma simples alteração no missal de Pio V, desse modo concedido. Sexto, este indulto não tem necessidade de qualquer permissão ou licença ou consentimento ulterior. É o sentido do advérbio omnino sequantur, cujo sentido tem a melhor tradução na expressão italiana senz'altro, pura e simplesmente. A bula acrescenta, pela força dos presentes textos, que são assim julgados suficientes. Sétimo, enfim, trata-se de um privilégio, a perpetuidade, etiam perpetuo. Este último caráter nos leva a armar uma questão que concerne a todas as disposições legislativas da bula e a cada uma, como um papa pode obrigar sucessores? Questão imensa e delicada que limitaremos ao caso presente. Não se tratará, evidentemente, do Papa legislando como intérprete da lei divina. Esta se impõe imutavelmente a todos, mas do Papa apresentando leis eclesiásticas. 6. A bula é válida à perpetuidade? Primeiro, um princípio rege antes de qualquer outro este assunto. Um par não tem poder sobre seu par, pois ninguém pode obrigar os seus iguais. Par imparem, potestatem non habet. Este princípio é particularmente verdadeiro entre aqueles que possuem o poder supremo. Essencialmente, este é um e o mesmo nos diferentes detentores do mesmo poder. Mas é preciso refletir, em seguida, profundamente, sobre o alcance verdadeiro deste princípio. Se um Papa, para não falar senão do soberano religioso, tem o poder de desligar, pelo mesmo poder que tinha permitido seu sucessor de ligar, ele não deverá usar desta faculdade senão por razões gravíssimas, as mesmas que teriam decidido o seu predecessor a voltar ele mesmo sobre suas próprias ordens. Do contrário, a essência da autoridade suprema que é atingida por estas ordens sucessivas contraditórias. Quando os filósofos disputam sobre o poder divino, recorrem a uma distinção que deve encontrar, no nosso caso, uma aplicação infinitamente mais premente. O que Deus pode em poder absoluto e o que ele pode em poder ordenado. Nem tudo estaria resolvido quando se dissesse, por exemplo, Paulo VI pode validamente abrogar a bula de São Pio V. Seria necessário mostrar que ele o faz licitamente. Ora, esta liceidade concerne ao mesmo tempo o fundo, a forma da nova lei e, previamente, a mutação da lei como tal. A lei divina leva, ela mesma, as justificativas de sua universalidade e estabilidade. Mas a lei eclesiástica, como toda lei humana, tem necessidade de juntar as suas justificações intrínsecas, apoios que talvez fossem no começo de pura convenção, mas que o consentimento social acabou por anular o que eles continham de arbitrário e artificial. Segundo,
Quanto às exigências de forma, a bula Quo Primum está revestida de todas as condições de perpetuidade. Nós o demonstramos suficientemente, sublinhando os termos empregados pelo legislador. Terceiro, quanto ao fundo, 3 traços característicos confirmam esta perpetuidade. A. O fim procurado pela bula. Que haja um missal idêntico que, pela unidade da prece pública, proteja e desenvolva a unidade da fé. B. O método do seu estabelecimento. Nenhuma fabricação artificial entre uma quantidade de outras imagináveis, nenhuma reforma radical, mas uma restauração do missal romano primitivo, a pura restituição de um passado experimentado, que seria assim a melhor garantia de um futuro pacífico. C. Os autores. Um Papa agindo com toda a força expressa de sua autoridade apostólica, em conformidade exata com o voto igualmente expresso por um concílio ecumênico, em conformidade com a tradição ininterrupta da Igreja Romana, e, enfim, para as partes principais do missal, em conformidade com a Igreja Universal. Quarto, cada uma dessas características, tomadas à parte e mais ainda, a reunião de todas, nos asseguram que nenhum Papa jamais poderá, licitamente, abrogar a bula de São Pio V, admitindo que ele o possa fazer validamente, sem trair o depósito da fé. Quinto, parece-nos indiscutível que Paulo VI não o fez, mesmo que apenas se considerem as condições de forma requeridas para semelhante abrogação e que faltam ao seu ato. Mas parece-nos, infelizmente, igualmente indiscutível que Paulo VI favorece a abolição de fato do missal romano, seja por vontade deliberada, seja por conveniência, seja por tolerância, seja por constrangimento obscuro, do qual ele não pode mais se livrar e que fazem dele um prisioneiro. 7. Conselho para uma resistência respeitosa. Em setembro de 1967, apresentamos pela primeira vez, publicamente por escrito, o Conselho, as razões e os meios regulares para uma resistência à revolução litúrgica que estava sendo autorizada pelo Papa reinante. Foi num Corrier, hoje desaparecido, 2 anos, portanto, antes da promulgação do novo Ordo Missae, mas numa data em que os pródomos da Revolução eram bastante evidentes para que um simples fiel ou um padre tivesse o direito e o dever de lhe resistir. Temos, desde então, reafirmado esta posição principalmente em Itinerariis, fevereiro de 1970, a missa de São Pedro, ad vincula. Se esta posição estivesse errada ou escandalosa, não é crível que a Santa Sé e os bispos da França e seus teólogos não tivessem condenado e censurado, ou simplesmente refutado, uma proclamação pública e repetida. Não é crível que o autor não tenha recebido até hoje, 13 de janeiro de 1972, ordem de retratar-se. É que esta posição, no mínimo, é considerada provável, no sentido que os moralistas dão a este termo. Conselho que todo mundo pode seguir prudentemente. Prolongado o silêncio do magistério hierárquico, concedendo a uma opinião privada a autoridade de sua função. Em consequência, depois de reiterado e tornado preciso nosso pensamento, corroborado pela leitura comentada da bula de São Pio V, vamos dar, com toda segurança, normas práticas de conduta. Primeira regra. Ainda que se queira abstrair do seu conteúdo doutrinal e considerar apenas os aspectos jurídicos de sua publicação, o missal de Paulo VI não pode se firmar obrigatório, por uma obrigação estritamente jurídica, impondo seu uso e excluindo o missal romano, restituído por decreto do Santo Concílio de Trento e publicado por ordem de São Pio V. Segunda regra. A bula Quo Primum Tempore, de São Pio V,
não foi abrogada na sua totalidade pela Constituição de Paulo VI, Missal Romano, de 3 de abril de 1969. Este missal não traz, afinal, senão derrogações particulares às obrigações do missal tridentino. Terceira regra. Estas derrogações, mesmo supondo-as estritamente obrigatórias, deixam, em todo caso, intactas 3 liberdades inscritas na bula de São Pio V, e não expressamente abrogadas pelo ato de Paulo VI, como ele devia fazê-lo por uma necessidade de direito. 1. Liberdade para todo padre de usar o privilégio, indulto que comentamos no parágrafo 5º. 2. Liberdade para todo padre de preferir o missal de Paulo VI, o missal tridentino autorizado pelo costume, 15 vezes secular, que o precedeu e que o seguiu. 3. Liberdade para os religiosos dotados de um missal próprio de sua ordem, de conservar o seu uso ou de aproveitar do privilégio acima referido, de preferência à missa paulina. As religiosas cartuchas, carmelitas, dominicanas, estão no direito de exigir este uso de seu capelão, mesmo de um recalcitrante. Como consequência, todo fiel leigo tem o direito de se beneficiar das suas liberdades supracitadas, por intermédio dos padres, a quem tais liberdades são conferidas diretamente. O privilégio de São Pio V tornou-se sua propriedade. Eles podem pedir ao seu pároco ou ao seu bispo que sejam regularmente celebradas missas de acordo com este rito. Estamos de tal forma seguros dessa doutrina que cremos poder acrescentar este conselho final: se o que não preze a Deus, um superior qualquer ousasse recusar aos padres, religiosos e fiéis, o exercício deste direito, estes poderiam e deveriam denunciar, por todas as vias da justiça, à autoridade competente, esta infração formal à bula de São Pio V como um abuso de poder.